Shalom, amadas. Vão entrando e vão compartilhando essa live do Dia das Mães com outras pessoas, com outras mulheres, com outras famílias. Shalom. Vamos esperar a Magda entrar. Magda, eu te mandei convite, tá? Tô esperando você aceitar. Agora deu certo. Vamos esperar a Magda estabelecer conexão e a gente já começa a nossa interação. Compartilhe essa live com outras mulheres no grupo. Quem está na comunidade Zain, envie esse link lá na comunidade Zain, por favor. Eu não sei fazer isso, então me ajudem. A Magda está quase entrando, tá, pessoal? Quem está na comunidade Zain, por favor, compartilhe essa live lá e chama o pessoal para vir para a live. Agora deu certo. Shalom. Shalom, com a graça de Deus, né? Magda, como que você tá? E onde que você tá? De que lugar do Brasil você está falando, mulher? Vai tudo bem, pra honra e glória de Deus. Estou na Bahia, aqui no sul, mas já estou indo lá para Salvador, Feira de Santana. Glória a Deus. Bênção, glória a Deus. É a jornada, né? A jornada sacro. Hoje é um dia das mães e talvez não seja a única data mais especial, mas para você que está aí do outro lado, que você receba um abraço, que você receba um afeto. Quem aí é mãe? Quem está vendo a gente aí? Tem que estar comemorando o Dia das Mães. O maior testemunho de uma mulher, né? É ser mãe. E um feliz Dia das Mães para você também, né, Magda? Sim, feliz Dia das Mães a todas as mães aqui, as mães que multiplicam, as mães que geram, as mães solos, as mães atípicas, as mães típicas, as mães aposentadas, a todas as mães. Nós queremos dedicar um feliz Dia das Mães, porque eu creio que nós temos, né, a partir da honra e glória de Adonai, nós temos o nosso propósito aqui na terra, que é gerar, multiplicar. E glória a Deus pelas nossas vidas e pela vida de todas as mamães aqui. É real. E hoje a gente vai trazer uma palavra, eu não sei em que momento a Magda quer que eu comece, mas vai ser justamente em torno de endossar essa jornada sacro que é ser mulher dentro de uma comunidade.
para cumprir o seu propósito, né? E é sabido dentro dos nossos cuidados terapêuticos e dentro das jornadas da Magda nas comunidades que muitas mulheres não conseguem exercer a maternidade com qualidade e que a maioria das mulheres sentem muita culpa por causa da marginalidade, que é o desinteresse em criar vias melhores para que mulheres possam operar melhores suas qualidades e seus atributos, né, Magda? Isso. Nós sabemos que temos um propósito maior, inclusive estou com o Pedro aqui, um dos meus filhos, e eu creio que nós estamos aqui para um novo, para um recomeço, para voltarmos à nossa verdadeira essência, ao nosso verdadeiro chamado. Real, real, verdade. Tá todo mundo presente? Vamos começar? Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco agora? Vamos entrar agora dentro de uma introspecção santa. Agora a gente vai começar uma jornada de introspecção, de interiorização através da sagrada respiração. Quem já comeu aí, coloca aí nos comentários. Deixa a louça lá um pouquinho. Hoje quem fez o almoço aqui para mim foi o João. Saiu uma sopa, o Robson fez um pãozinho fresco. Tá frio aqui no sul, tá muito frio. Para quem não sabe, tá aqui, a gente tá em Santa Catarina e deu uma esfriada bem boa, a gente gosta bastante. Compartilhe, envie para as pessoas. A gente quer transbordar na sua. É o nosso presente, né, Magda? Nós, como ministra do Deus vivo, que podemos contar nossos testemunhos através de cura e transformação. Ambas, tanto eu, tanto a Magda, temos de uma vida vivida um testemunho muito forte de estarmos sobre contrato de casamento e não em uma aliança de casamento. E enquanto estávamos em contrato de casamento, não conseguíamos entregar ao mundo qualidades e atributos distintos da nossa alma, e talvez isso esteja acontecendo com você. E quando você é evangélica e você cresce dentro de um sistema dogmático, existe toda uma alienação para fazer com que você não entenda os seus direitos, né? E por que que eu acredito e apoio tanto o propósito da Magda? É porque ela está sendo uma voz no quarto escuro. Magda, você está sendo uma voz onde as mulheres desconhecem o próprio direito em quesito de submissão, em quesito de expressão, em quesito de propósito, em quesito de atributos e funções ornamentais, que é de um direito divino nosso, tá? Compartilha, eu estou segurando. Eu vou deixar o Espírito Santo começar a falar através de mim, porém eu peço que vocês compartilhem essa live. Hoje é um dia muito especial. Eu já tive hoje meu momento de especial de oração, de graça com os meus filhos. Para quem ainda não me conhece, eu sou uma sobrevivente das ruas, de orfanato, órfã de pais vivos, e Deus me deu uma família maravilhosa. Deus me deu Deus me capacitou a construir uma família que me foi tomada. Eu não cresci em uma família, eu cresci em uma situação marginalizada, mas Deus me dotou de dons e talentos e capacidades espirituais para mudar a minha história e para ajudar outras mulheres a construir uma identidade feminina, materna, singela, virtuosa, tá? Eu sei que quando você é crente por muito tempo, esse aqui é um papo, né, Magda? Meu Deus. Difícil, porque foi colocado aí na sua cabecinha que ser virtuosa é ser imaculada. Foi colocado na sua cabecinha que ser virtuosa é você ser trouxa, é você ser idiota, é você ser ignorante. E ser virtuosa vem de você ser vital. Ser virtuosa vem de você ter atividades vitais. E o que é atividades vitais? Talvez eu use algum termo, talvez eu diga alguma conjunção verbal que não faz sentido com a religião de onde você cresceu, mas eu vou destrinchar ao ponto de que você possa compreender e que você possa honrar uma vida transformada e vivida através do Espírito de Deus e não de dogmas, de sistemas. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Usam indivíduos moralistas, usam indivíduos patológicos para desviar você do seu real propósito divino. E o seu real propósito divino, que é o que a Magda levantou essa bandeira.
e que tem transformado a vida de muitas mulheres. Eu tenho assistido. Eu estou nessa jornada com a Magda já tem alguns anos. O preço é muito alto. E ela comprou uma briga em torno de dezenas, centenas e milhares de mulheres. E é lindo de ver. É bonito, Magda. Você é um exemplo para nós dentro da nossa comunidade. O seu nome é citado nas bocas das mulheres virtuosas que tiveram a vida impactada com a tua presença, com a tua percepção, com a tua personalidade, com a tua história. E você que tem a oportunidade de estar com a Magda, de ter um contato real com ela, direto, vital, saiba que por experiência eu posso te comprovar que você está diante de uma missionária, diante de uma profeta, diante de uma doutora do céu. Eu tenho dito isso, Magda, das meninas ficam, ai, doutora do céu. Doutora do céu é toda mulher que virtuosamente se levanta para trazer uma revelação que quebra correntes, maldições, pactos e contratos de sangue. Eu sei que foi colocado na sua cabecinha que a mulher ela só tem uma importância se ela estiver lá dentro de uma hierarquia escatológica, ocupando certos cargos em alguma instituição com CNPJ. Isso é uma mentira, é uma das mentiras, são muitas mentiras, né? Mas durante os próximos meses, eu e a Magda, através de uma linha de transmissão direta pelo Meet, um canal de transmissão direta de rede de apoio feminino, para que você conte a sua história, para que você peça socorro, para que você desabafe, para que você receba orientação espiritual, psicológica e terapêutica, tá? É uma das mentiras. E quando você desconhece o seu próprio direito, você continua errando o alvo e vivendo o errado e fazendo a manutenção de coisas que te paralisam. Então, ser virtuosa é ser vital. Ser vital vem do princípio aonde você faz escolhas que capacita, ativa e vitaliza a vida de outras pessoas. Na comunidade, o que isso significa? Quando você se cura, quando você se transforma, quando você começa a transformar dor em testemunho, você vitalmente ativa outras mulheres que estão ou estavam na mesma situação que você. Quantas mulheres bloqueadas você tem encontrado pelo caminho, Magda? São inúmeras e inúmeras mulheres bloqueadas, paralisadas, deixando de viver, se calando, silenciando, acreditando que estão em um propósito de vida, mas que não é real. Durante a assistência, durante toda a jornada em que eu venho vivido, experienciado, eu vejo mulheres depressivas, mulheres que não conseguem se capacitar, que não conseguem alcançar os sonhos, os projetos, sonhos abortados, projetos abortados, pela ignorância, por não Pela saber ignorância. verdadeiramente qual o verdadeiro propósito, qual a verdadeira essência e o chamado que o Senhor convocou para cada uma delas. Amém. Orando pela Magda, eu até sinalizei que enquanto eu e minha equipe orava pelo propósito do ministério dela, o mover por onde ela se move, e eu a vir como Ezequiel diante do vale de ossos secos, e Magda, a voz do povo, é uma voz para mulheres que estão bloqueadas, mulheres que estão em cadeias. Coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Quantas mulheres de sabido, não de imaginação, dentro do teu conhecimento, quantas mulheres bloqueadas você conhece? Coloca aqui nos comentários quantas mulheres diretamente, que é contato, pessoas que você conhece, que sofrem abuso emocional, agressão física. Coloca aqui nos comentários, deixa a gente saber. É importante para nós não só trazer uma anunciação, não trazer só uma mensagem de encorajamento. É importante para nós trazer para vocês dados, revelação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é recurso absoluto, verdadeiro para todas as graças, todas as portas, todos os meios possíveis de transformação. Se disseram para você que não tem mais jeito, se disseram para você que você tem filho demais e não pode recomeçar. Se disseram para você que você é gorda e você não pode recomeçar. Se disseram para você que você é amarela, que você é parda, que você é laranja e ninguém vai te querer.
Se disseram que a sua idade já não é mais suficiente para mudar a história, estou a Magda aqui como testemunho vivo para dizer para vocês que essa é uma das maiores mentiras. Adonai, se precisar, ele ressuscita um morto para que uma jornada possa ser cumprida, para que a palavra seja revelada e entregue ao mundo. Então, Magda, a voz do povo, é como uma voz num deserto, de mulheres que gemem, de mulheres que choram, de mulheres que sofrem, de mulheres que não têm uma rede de apoio. Todo mundo que está aqui, ninguém conhece nenhuma mulher. Várias. Meu Deus, é muita gente, né? Quando fala várias é porque já perdeu as contas. Meu Deus, Magda. Quantas mulheres que passam por abuso físico, abuso emocional, que você consegue encaminhar essa live? Quantas? Quantas mulheres que passam por esse tipo de agressão, abuso e alienação, que você pode falar, olha, agora tem uma rede de apoio que você pode gratuitamente fazer parte. É muito triste, Magda. Olha os comentários, as pessoas não conseguem nem numerar. São muitas, Magdas. Envie, se você puder, essa live para essas pessoas. Muitas mulheres estão em contratos de casamento, estão sendo negligenciadas. Meu Deus, é muita coisa. É de partir o nosso coração. A mensagem que a gente carrega e o propósito que Deus tem chamado a gente não é uma vibe e não é um movimento de eloquência, não é um movimento nem uma revelação de dopamizar, de deixar as pessoas em frenesi, em frenético, porque Deus não age a partir do caos, Deus age a partir da ordem. E a ordem começa quando você entende quem você é, a quem você pertence, de onde você veio. Você é pré-existente. Você tem uma alma, você é pré-existente. Você tem uma alma. Se você tem uma alma, o seu espírito é pré-existente. O seu espírito é o próprio Adonai, que através do fôlego de vida faz todo o seu organismo funcionar. Toda função vital no seu organismo não é carnal, não é biológica, não é fisiológica. É o próprio Deus sustentando e dirigindo os teus passos e te preparou. Hoje é o melhor presente do Dia das Mães. E se você nos ouvir, se você entender o que a gente vai comunicar, praticar. Não, lembra da parábola do semeador? Não basta só eu ouvir novidade de vida, a nova mensagem da revelação. Eu preciso agir, eu preciso me mover. Não existe velha demais, feia demais, gorda demais ou ignorante demais que não possa recomeçar agora. Não é hoje, é agora. Quem está em casa, prepara papel e caneta e escreve aqui nos comentários, por favor, e diga: eu estou pronta. Eu estou pronta. Agora, não é hoje, é agora. Porque só existe a oportunidade agora. O agora é um instante santo, é uma brevidade no tempo da vida, aonde a graça de Deus dá a nós o ato da misericórdia. O tempo é o ato da misericórdia. Eu estou pronta. Escreve assim no seu caderno, no seu papel: eu estou pronto. Isso é um contrato. Tudo que você escreve no afirmativo é um contrato. Eu estou fazendo um pacto. Eu estou pronta. E esse eu estou pronta vem carregado de uma responsabilidade, Magda. Toda mulher que, toda mulher que ousa, presta atenção no que eu estou te dizendo, toda mulher que ousa interromper ciclos de maldição, toda mulher que ousa romper contratos, pactos de sangue e contratos de casamento, todas as mulheres que ousam se curar e se libertar, é um perigo
contra o inimigo das nossas almas. Porque uma mulher que se cura, uma mulher que decide se transformar, uma mulher que decide mudar de rota, viver uma jornada e um propósito divinamente revelado, é uma mulher que cura e liberta tantos outros. É o que a Magda tem feito, é o que a Adonai tem feito através do nosso ministério, que é de trazer vida. Escreve aqui nos comentários assim, ó. Eu darei sal. Escreve assim nos comentários. Eu darei sal. Escreve nos comentários. Eu quero que você participe. Essa não é uma mensagem que eu vou só verbalizar. Não, você vai interiorizar. Você vai se conscientizar. Você vai agir. Eu darei sal. Escreve nos comentários. Eu darei sal. Eu darei sal. Sal. Sal é atribuição. Eu darei sal. Não se preocupe com termos. Não se preocupa com isso. Porque quem convence a gente da revelação, do erro e do pecado é o Espírito de Deus. Eu darei sal. Agora escreve assim: e serei luz no mundo. A segunda frase: e serei luz no mundo. A primeira frase foi: eu darei sal. A segunda frase é: eu serei luz no mundo. Esse é o teu chamado de agora. Doutora Magda, doutora do céu. Como? De que jeito e de que forma? Sal e luz na terra. Quando você toma isso à força, é uma missão. Escreve no papel aí, não é só para colocar aqui nos comentários, não. Coloca aí no papel. Lembra que eu falei para vocês que ser virtuosa parte de um princípio de você ser vital. E quando você decide ser sal e luz no mundo, você está sendo vital. A sua transformação muda gerações. Só que qual é o maior poder, Magda? Quando uma mulher decide, não é espera. Espera é para gente primitiva. Esperar é para pessoas medíocres. Pessoas vitimistas. Ah, deixa eu esperar que não. Deus vai agir. Não. Deus dá o recurso. Você tem que agir. O recurso, Deus já preparou. O agir, você tem que fazer. Quando ele te traz um conhecimento, quando ele te traz uma revelação, ele está te dando possibilidades de um novo nível de consciência para que você possa viver mais e viver melhor. Baruch Hashem, Marlene. Louvado seja Adonai. Que o seu testemunho vivo possa servir de testemunho de encorajamento para outras mulheres. Ser sal e luz no mundo significa que agora, virtuosamente, onde quer que você esteja, você vai ser uma pedra angular na comunidade que você serve. Você vai estender a mensagem que você está recebendo. Outras pessoas serão beneficiadas pela transformação da sua alma, do seu espírito. Só que você que for fiel e permanecer sendo fiel no pouco para ser elevada no muito, não vai mudar só gerações. Você tarará e a transformação da sua vida vai se estender a 1000 gerações da sua descendência. Ou seja, a transformação que você vive agora, a cura, a libertação, a transformação na sua história, que você ousa tomar a força no dia que se chama hoje, no tempo que se chama agora, não afeta só a sua geração, transforma a sua descendência. Olha o grau da responsabilidade que eu estou te falando. E o que você negligencia, o que você não age, o que você não encerra, tudo que você não encerra, tudo que você não recomeça, isso repassa para a sua descendência. Olha o peso disso, Magda. O que você não resolve, o que você não sana, o que você não zera, o que você não age,
se torna uma negligência e esse peso recai na sua descendência. Aí eu quero desconstruir, a gente vai desconstruir aqui algumas desinformações, tá? A maioria de vocês, isso é fato, a maioria de vocês não estão em uma aliança de casamento. A maioria de vocês estão em um contrato de casamento. E por isso não há um princípio de honra dentro da sua relação conjugal. Fato, isso é um fato. Por quê, minha irmã? Se você está dentro de uma relação conjugal e sofre violência física, violência e abuso mental, abuso emocional, você não está em um casamento. Você está em um contrato. Senta aí na cadeira, no sofá, no chão, na esteira, na rede, onde quer que você esteja. Coloca aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está nos assistindo agora. É muito forte o que eu vou falar aqui, tá? Magda, o que o Senhor está pedindo para eu dizer não é agradável, é desagradável, é desconfortável, mas é uma virada de chave. É uma virada de chave. Coloca o nome aqui, por favor, nos comentários, a cidade e o estado de onde vocês estão assistindo a gente. Ipirá, próximo à Feira de Santana. Marlene, a Magda vai estar aí pelos próximos dias, tá? Fazendo evento com mulheres. Glória a Deus. Colatina, Espírito Santo, é mulher de todo o Brasil, Magda. Compartilhem essa mensagem. Deus levantou a Magda como uma deputada, como uma voz do povo, voz das samaritanas, voz de mulheres que está no escuro. Poço da Mata, Bahia, Ioná, Portugal, Governador Valadares, glória a Deus, Baruch Hashem. Minha irmã, senta e respira. Que vai doer, mas vai doer uma vez só. E vai promover vida, assim eu creio. Tá? A maioria das mulheres, elas não estão em uma aliança conjugal. Elas estão dentro de um contrato conjugal. Ah, mas existe a possibilidade de um homem também estar dentro de uma aliança conjugal ou de um contrato conjugal, com certeza. Aclimação, Liette. A Liette mora na Aclimação. Quando eu era criança, Liette, eu morava na Liberdade, ali nas ruas. Rua dos Tapes, ali no São Joaquim. A Liette conhece aquela área ali. Morei nas ruas ali, um frio. Não sei se ainda é frio. Eu creio que não é mais frio quando eu era criança, né? Muito frio, meu Deus. Glória a Deus. Aí presta atenção, minha irmã. Se você está em um casamento, escuta o que eu estou te dizendo, faz assim com os ouvidos, ó, pede para o Espírito Santo abrir tua audição para que você possa me ouvir bem. Se você está dentro de uma relação conjugal e você é agredida fisicamente, se você é humilhada emocionalmente, se você é abusada mentalmente, se você está dentro de uma relação conjugal e você escuta termos de que ninguém te quer, você não vale nada, você é gorda, amarela, parda, baixa, alta, porque esse tanto de menino ninguém vai te querer, sua voz é ruim, você é burra, você não é capaz, você não faz nada direito, você é velha, você não tem nada, você não tem ninguém. Graças a Deus que você tem a mim. Se você passa por esse tipo de violência mental, você não está em um casamento, você está em um contrato de casamento. Um contrato é diferente de uma aliança. E por quê, Magda? Aqui é uma espinha dorsal, aqui é um fundamento dorsal. Quando um cônjuge que está na sua vida faz parte da perfeita, boa e agradável vontade de Deus, ele não consegue alienar sua alma. Ele só consegue preencher a sua alma.
Você não faz nada direito. Quantas mulheres, Magda? Eu já vivi isso. Quantas mulheres colocam a mesa, prepara o almoço, ele chega e com prato e tudo na frente dos meninos e joga o prato na pia, na parede. Quantas mulheres aqui você conhece, ou talvez seja você, que já esteve na mesa, sentada, fazendo refeição com as suas crianças, ouvindo xingo, ouvindo humilhação, que comida porcaria, sem sabor, você não faz nada direito, ou levando murro e tapa na cabeça, enquanto na mesa você está com as crianças? Quantas de vocês aqui conhecem ou estão numa situação que ele senta na mesa e fala: que porcaria é essa? Que lavagem é essa? Você conhece alguém? Você já ouviu falar que existem mulheres que passam por isso? Há termos que eu não posso dizer aqui, Magda, porque senão o Instagram vai e bloqueia a nossa live cai. Você conhece? Você já ouviu falar? Eu já vivi isso. Eu já estive nesse lugar, onde os pratos eram arremessados na pia, na parede, onde eu levava tapas e murros na cabeça, porque supostamente aquela Cris não era boa o suficiente, não era bonita o suficiente, não era inteligente, interessante o suficiente, capaz o suficiente, fazia lavagem de porco. Aquela Cris que levava tapa, murro na cabeça, o vexame e humilhação, tem termos que eu não posso dizer. Quem já esteve ou está sabe do que eu estou falando? De estar sendo agredida, de estar sendo humilhada, ainda escutar. Você tem que dar graças a Deus que você tem isso aqui, ó. Ou fulano tá contigo porque tem dó, porque sabe que ninguém vai te querer. Que essa mentira caiu por terra hoje, que você escutou isso por anos. Eu escutei isso por 13 anos. 13. Não foram 3, não foram 10. 13 anos. Em 13 anos da minha vida, a Magda está comigo há anos e conhece um pouco mais do meu testemunho. Quem é minhas alunas, meu paciente conhece mais. Até que um dia, eu orando a Deus, falando: Deus, o que é isso? O que eu faço? E de fato, Magda, você sabe, você é mulher, quando você está dentro de um contrato de casamento, o indivíduo faz você acreditar que você não vale nada, que você não é capaz de nada, que você não pode se reinventar. Eu já escutei isso. Você já escutou isso? Coloca aqui nos comentários. Eu já escutei muito de que ninguém ia me querer porque eu tinha 3 filhos. Quem vai querer uma mulher de 3 filhos? Velha, acabada, com 3 filhos? Quem vai querer? O Robson. O Robson quis. E existem outros Robson por aí, existem outros sacerdotes por aí para te cobrir, para te suprir, para te guardar, para te discipular, para pagar tuas contas, para pagar teu feijão, teu arroz, teu sapato, tua unha, tua depilação. Tudo isso aqui o Robson pagou. Esse óculos ele pagou, esse brinco ele pagou sem saber, ele descobriu hoje, Magda, que foi ele que pagou por esse brinco. Descobriu hoje. Eu me dei esse brinco de presente do Dia das Mães com o dinheiro do Robson. Ele descobriu hoje. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Vamos que vamos, glória a Deus. A Adonai vai mandar mais. Então, a casa que eu moro veio de um sacerdote que me deu de um contrato de casamento que disse que ninguém ia querer uma mulher velha, que ninguém ia querer uma mulher burra, incapaz, ninguém ia querer uma órfã feia, das pernas finas, das orelhas grandes, do nariz de batata. Quem aqui escutou todos esses tipos de termos chulos? Isso aqui, Magda, eu tô passando por cima. Você está lidando com mulheres na comunidade.
O que essas mulheres escutam é desumano. O que elas vivem é desumano. Você é amarela demais. Sua boca é grande demais. Seu nariz é grande demais. Você é velha. Quem vai querer uma mulher com 3 filhos? E eu, de fato, acreditei. E por isso eu continuei anos dentro de uma relação que destruía e bloqueava a minha alma. Só que, pasmem, líder ministerial, líder de líderes, não é líder de comunidade de célula, não, Magda. Líder de líderes. Quando a Magda, em dezembro, levantou a bandeira de mulheres cristãs que sofrem abusos e violência doméstica, e a gente chegou a uma conclusão fatídica e jurídica, que dentro do âmbito religioso é o lugar onde há mais violência doméstica, eu falei, a Magda tá mexendo em ninho de maribondos. Porque quanto mais alto a hierarquia, quanto mais elevado o nível de cargo religioso, mais abuso e mais alienação dentro da família. Não que todos sejam, mas na sua maioria. Tá aqui, ó, o sacerdote que quis essa daqui, ó, orelhuda, bochechuda, nariguda, perna fina, amarela. E assim como Deus levantou esse homem que tem dado a mim uma vida de dignidade, uma vida de respeito, e trata a mim e meus filhos não só com recurso material, mas com discipulado. Quem está na nossa comunidade sabe que algumas vezes, enquanto ele discipulava a gente, eu gravei alguns áudios e fui compartilhando, trazendo a revelação da palavra, trazendo o exemplo virtuoso de humildade e serviço. Por quê? Marlene, tu me acha bonita, Marlene, porque o mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em você. Eu também te acho muito bonita. Inclusive, eu me acho muito parecida contigo. Quando existe uma alma que consegue abusar da sua alma, significa que aquele Deus não é o mesmo Deus que está dentro de você. Por quê, Magda? No meu próprio processo de sair de uma violência doméstica, no meu próprio processo de sair de abuso mental, alienação, não foi da noite para o dia, foram 13 anos. E eu buscava resposta, eu buscava orientação, até que um dia Deus falou para mim, você não está em um casamento. E eu falei, Adonai, como assim? Você está em um contrato. Não fui eu que te coloquei aqui, foi você. E a minha cara caiu, Adonai me trouxe a revelação do dia em que eu disse, eu me amaldiçoei. Se você já fez isso, existe um caminho revelado de Adonai para você, Magda. Eu creio, através do nome e do poder do sangue de Yeshua HaMashiach, que há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Se você crê que há um bálsamo em Gileade para você, haverá transformações e milagres sobrenaturais. Essa revelação chegou para mim. E através dessa revelação veio uma profissão. Através dessa profissão veio uma dignificação, porque através do nome do sangue de Yeshua HaMashiach nós somos dignificados. Nós somos restaurados. Então, a nossa formosura, ela não é material. A nossa formosura, ela não é carnal, ela não é física. Não sei, quem aqui conhece a Magda pessoalmente? Coloca aqui, quem conhece a Magda pessoalmente? Quem conhece a Magda aqui pessoalmente? Coloca aqui para mim, por favor. Quem conhece a Magda pessoalmente, coloca aí que eu quero falar. Não, minha irmã, coloca aí. A Magda é uma pessoa. A Magda é bonita de muitas formas, mas a Magda, ela tem uma beleza de monarquia, ela tem um formato monarca, né? Ela tem uma estrutura
ministerial de frente, de liderança, de revelação. Ela é linda, gente. Só que pessoalmente, ela é foi a primeira vez que eu vi isso, Magda. Existe a pessoa que é bonita pessoalmente, virtualmente, só que quando você vê a pessoa pessoalmente, a pessoa é mais bonita do que virtualmente. Tipo fotografia. Tem gente que fica feio em fotografia, mas pessoalmente a pessoa é muito bonita e o contrário também. E você é essa pessoa que tem essa beleza monarca, essa beleza plena, e isso é muito maravilhoso. Uma presença, uma substância, né? A Magda, ela tem essa... Eu tenho a honra de poder dizer que eu a abracei, eu a cheirei, eu a vi, eu a toquei, eu a experimentei. E simbioticamente nós estamos conectadas em um propósito de trazer transformação. Eu sinto muito, Eliana. Eu sinto muito. O teu testemunho é o testemunho de muitos e de muitas. De muitos e de muitas. Eu nunca contei isso aqui no Insta, só lá no privado, mas aproveitando que ela trouxe esse comportamento aqui, Magda, durante esses 13 anos de casamento, eu comecei a desenvolver um tipo de alergia e de psoríase, porque eu tenho alergia a elementos quentes. Elementos quentes eu tenho alergia, como canela, cravo da Índia, erva doce. Esses condimentos fazem com que eu tenha psoríase. E por algum tempo a minha comida foi sabotada, o que eu comia era sabotado e eu tinha muitas crises alérgicas e ia parar no hospital. Até que um dia eu descobri. Então eu entendo quando a sua vida está em risco. Eu entendo o que isso significa. É triste dizer, isso, tá? Eu nunca tinha dito isso, provavelmente. Tomara que a nossa live não caia, porque são termos muito frágeis. Como que é o nome dela, Magda, aqui? Acredito que é Eliane. Eu não consigo ver Eliane. as mensagens, as Eliane. mensagens O que aqui. acontece é que, tristemente, no meu caso, não foi ameaça, foi um fato, né? No dia que eu vi uma faca pendurada nas costas do meu filho mais velho. Alguém já viveu essa experiência maligna? Alguém já experimentou esse nível de violência ou está experimentando agora? Coloca aqui. Eu disse, não é agradável. Não é agradável. Essa live é um socorro, tá? Essa live aqui é uma revelação de meios e caminhos e modos operacionais que a Adonai tem para a sua vida. Eu tô aqui, a Magda tá aqui, não é porque a gente não tem o que fazer. Não é porque a gente não tem uma agenda muito apertada. É porque a Adonai tem socorro para você. Só que você tem que agir. Eu vivi o trauma de ver o meu filho com uma faca pendurada nas costas. E enquanto só a minha vida estava em risco, eu continuei. Mas quando a vida do meu filho estava em risco, eu despertei. Com a graça de Deus, nada aconteceu muito grave nem muito profundo na vida do meu filho. E nem eu, nem eles têm orgulho dessa parte da nossa história. Não temos nenhuma alegria e não somos especiais por termos superado esse trauma. Mas foi algo que nos impactou muito, muito, muito traumático. E foi uma virada de chave. Então eu sobrevivi a esse nível decadente. E quando eu fui diante de Adonai buscar resposta, por que, Magda, que sozinha eu tive que encontrar o caminho da minha própria cura e da minha própria libertação? Porque no lugar onde eu frequentava, ninguém acreditava em mim, ninguém apoiava, e quando eu pedia ajuda, eu era silenciada. E chegou ao ponto de uma vez um líder ir na nossa casa e falar que eu tinha que dar graças a Deus que eu tinha uma casa, porque eu era órfã, não tinha pai, não tinha mãe.
um líder reforçando uma alienação de alguém que estava abusando de mim. Uma instituição que deveria me proteger, uma instituição que deveria me dar recursos de eu ter uma vida mais digna, mais respeitosa, olhou para mim e falou que eu tinha que dar graças a Deus porque existiam mulheres em situações piores do que a minha. E o que eu preferia? Voltar, morar nas ruas ou ter uma casa? Mesmo que indigna, mesmo que minha vida tivesse em risco. Ô Magda, você tem noção de quantos líderes religiosos, não líderes espirituais, tá? Líder espiritual vai dar para você meios de você ter uma vida mais digna. Magda, quantos líderes religiosos têm sangue nas mãos? Quantos? Quando Deus me revelou e eu passei também por momentos muito difíceis, inclusive a gente vai falar mais sobre isso, porque nós precisamos nos posicionar e falar mais sobre isso. Eu acredito que é um tempo de despertamento e que nós temos um propósito maior. Pela misericórdia de Adonai, pela misericórdia por merecido do sangue de Jesus, eu creio nisso. A doutora sabe, todos que estão comigo me acompanhando sabem que não está sendo fácil, é estreito, estreitíssimo, mas o Senhor, Ele é quem nos cobre, né, com o sangue dele. E Ele são é que muitos faz a boa irmãos. obra, né? Acredito São que por conta da muitos. religiosidade, acredito que por conta do amor, da empatia, do olhar e ver que ali existe um ser humano, um ser físico, espiritual, social e também mental. E acredito que em algum momento se perderam, mas nós falamos que não são todos, né? Mas existem muitos que precisam saber que tem que se sensibilizar e tem que entender que é necessário mudar. A gente sabe que a gente não pode transformar ninguém, nós não mudamos, mas nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, que é o posicionamento, é falar acerca do que se vê e do que acontece propriamente dito, para que pessoas sejam libertas. Nós viemos aqui para ecoar essa voz nesse tempo. Acredito que seja um tempo novo, um tempo que Jesus nos prepara, né, para aquele tempo que ele fala que não ficará pedra sobre pedra. Com Eu certeza acredito não. nisso. Com certeza não. Então, você que está escutando a gente, o que que acontece? Deus levantou um ministério. Deus levantou uma profeta com uma rede de apoio terapêutico e espiritual para que você mude a sua vida. Então, agora a decisão é sua, entende? Deus não te deixou sem recursos. E por que que a Magda, juntamente com o nosso ministério, fizemos uma aliança de trazer esse apoio e essa rede espiritual? Porque nós viemos de um lugar onde a gente foi negligenciada. A gente veio de um lugar onde a gente não tinha voz, a gente não era ouvida e a gente não era respeitada. E é por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui agora diante de você com esse instante santo, com essa oportunidade sagrada, porque nós temos uma vida perfeita, porque saímos de um lugar perfeito. Magda, seria interessante colocar o link fixado aqui embaixo para quem ainda não faz parte da rede de apoio samaritanas poder iniciar, ingressar e receber revelação. A gente está desfazendo contrato, desfazendo pacto, recomeçando uma nova página, uma recodificação do seu sistema nervoso para que você zere contratos de maldição e para que você saia de sistemas que bloqueiam o seu propósito. Isso é muito importante. Então, você que está escutando aqui agora, gente, saiba o seguinte: nós não viemos de um lugar de ver. Eu já vi muito. Quantos abusos eu já vi, Magda? Inúmeros. Quantas mulheres espancadas, roxas e sangrando de líderes religiosos? Muitas. Só que eu e a Magda não tá aqui de uma história vista, de uma história ouvida, mas de uma história vivida. Isso tem muito poder. Por quê? Se Deus mudou a minha vida, se Deus mudou a vida da Magda, Ele tem o mesmo caminho revelado para você. O Deus é o mesmo. Então agora você tem uma rede de apoio. A rede de apoio samaritana, deixa eu deixar fixado aqui. Será que fica fixado? Ficou não? Esse link aqui abaixo é um link de um grupo gratuito onde você vai receber apoio, uma rede de apoio espiritual para você recomeçar. Você quer recomeçar? Você está pronta para recomeçar?
Você escolhe recomeçar? Você também quer viver milagres que eu tenho vivido, que a Magda tem vivido? Entra nesse grupo, porque todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos lá pelo Espírito de Deus, trazendo revelação que muda absolutamente tudo. Talvez você estivesse no escuro e achando que não tinha mais esperança, não tem mais jeito, porque supostamente o seu abusador, o seu alienador, te fez acreditar que não tem mais jeito, que você não é bonita, que você é velha, que você tem muito menino. Pois bem, tá aqui, ó, testemunho vivo aqui no sul de Santa Catarina, aí através de Magda, a voz do povo, uma mulher que Deus tem levantado, de uma história que é admirável para nós, porque fazer o que a Magda faz em nível de pagar um preço. Existe um preço de sangue sendo pago que a maioria desconhece. Por quê? Espiritualmente, não é uma candidata a deputada federal. Ela está assumindo uma batalha espiritual pela tua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É uma batalha espiritual. Então, as entidades que mantêm promissórias ilegalidades ao teu respeito para te manter alienada dentro de uma situação conjugal também ataca ela. Como que a gente está na madrugada, Magda? Fortalecendo a fé. Ficando de pé. Ficando em oração pela sua vida. Para que você ouça essa mensagem. Para que você aceite que chegou um tempo diferente. Chegou uma unção diferente. Eu sei que a maioria de nós sofreu algum tipo de negligência ou abuso religioso. Só que existe um tempo diferente onde a religião não é mais um culto. A religião não é mais um prédio que você tem que, como uma escrava, se submeter a sistemas que tira você do seu propósito. E por isso Deus tem levantado Magda, é uma doutora do céu, não é uma deputada. É uma doutora do céu, onde você está em vales de ossos secos, com mulheres que não podem gritar, com mulheres que não podem ligar para um parente, não pode ligar para um pai, para uma mãe e falar, viu, me ajuda, porque eu não tenho mais forças. E esse foi o meu dia, no dia em que eu não tive mais forças, que eu me joguei no chão, em que eu vi que a vida dos meus filhos estavam em risco. Como eu, Magda, basicamente durante 13 anos de casamento, fui condicionada a acreditar que eu não valia nada e que supostamente eu não era boa o suficiente, que ninguém ia me querer, e eu me submetia, então viver ou morrer era indiferente para mim. Mas no momento em que a vida dos meus filhos ficou em risco, aí o negócio mudou de natureza, porque eu sabia que meus meninos valem muito, muito, valia a minha própria vida. Então eu tomei a decisão de pagar um preço espiritual para buscar revelação, para buscar direção. Porque estava claro que o lugar que religiosamente eu frequentava estava se lixando para a minha situação. Hoje eu entendo, na época não. Eles não tinham, Magda, treinamento, eles não Exatamente. tinham capacitação, eles não sabiam dar assistência para a violência doméstica. Exatamente. Não sabia, não tinha. Na época eu não sabia. Na época eu achava que eles estavam só me ignorando. Não! Por ignorância, os lugares religiosos, em sua grande maioria, não sabem da rede de apoio, da suporte psicológico, terapêutico, emocional para famílias que estão em abuso doméstico. Hoje eu sei disso, mas naquela época eu não sabia. Então, eu automaticamente comecei a me sacrificar em nível físico, de jejum, oração, louvor, entrega, buscando respostas, como salvar os meus filhos daquela situação. Né? E até que a Adonai veio sobre mim e me mostrou que eu estava em contrato, eu não estava em aliança, e a Adonai me deixou muito bem revelado que quando você está em uma aliança conjugal, o indivíduo, o cônjuge, seja ele homem, seja ele mulher, não consegue alienar, abusar ou ferir a sua alma. Mas, Cris, como que meu cônjuge fere a minha alma? Quando ele fere sua dignidade. Se você está com alguém, seja em contrato, seja amaziado, seja namorado, seja noivo, quando você está em uma relação afetiva ou amorosa e esse indivíduo fere a sua integridade, fere
a sua dignidade, faz você se sentir o cocô do cavalo do bandido, esse indivíduo é enviado do inimigo para manter você separada do seu propósito de vida, para manter você afastada de uma revelação, de um avivamento da sua alma. Quem é de Deus na sua vida chega e acrescenta. Porque aquele que não está com você está contra você. Quem está com você chega e agrega e acrescenta. Quem está contra você tira o pouco que você tem. Exatamente. Quem está contra você reforça maldição, reforça dor, reforça complexo de inferioridade. Se você está dentro de uma relação e esse indivíduo faz você se sentir desinteressante, alienada, destruída, complexo de inferioridade. Quando você está dentro de uma relação e esse indivíduo faz você acreditar que você é a mulher mais feia do mundo, mais burra do mundo, mais nervosa, mais maluca, ela é louca. Esse indivíduo, ele não é mau. Esse indivíduo serve um Deus diferente do seu. Esse indivíduo não consegue perceber a sua formosura porque ele não é o enviado de Deus, ele é o enviado de Satanás. Exatamente. Se você está dentro de um cônjuge, de uma relação conjugal, e você sofre partes do que eu citei, ou uma ou outra coisa, tem mulheres que sofrem tudo, tem umas que sofrem uma parte ou outra, ele foi enviado pelo diabo. E por isso ele não vê a sua formosura. Magda, eu só posso ver no outro aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou é aquilo que eu vejo. E a grande maioria, acredito que está passando por um contrato de casamento. Porque em algum momento se perdeu. Acredito que a questão da corrupção, do pecado, da promiscuidade, da prostituição. E nós estamos aqui para despertar. É isso. E essa live de hoje, você vai ouvir essa live. Essa live é para te encorajar. Entra no grupo. Estamos semanalmente dando recurso para você mudar a sua vida. Quantas mulheres você conhece que passa isso e fala assim, viu? Você não tinha apoio, você não tinha orientação, agora tem uma rede de apoio. Deus levantou uma doutora do céu, Deus levantou uma profeta dando rede de apoio, recurso espiritual para que você mude de história, para que você conte testemunho. Você que é agredida, você que passa por abuso mental, ouse levantar, olhar para o sol. Tá um sol bem bonito aqui agora, apesar do frio, tá um sol bem bonito. E pergunte, Adonai, eu ser agredida por essa figura, por esse indivíduo, te glorifica? Glorifica o teu nome, testifica o teu reino. Testifica o teu reino? Agrada o teu coração? Você não precisa ter dom de revelação, Adonai vai falar contigo. Porque foi isso que eu fiz. Prostradas ao chão. Eu falei, Deus, meu filho está com um objeto desse nas costas. Te agrada? Glorifica o teu nome? Testifica o teu reino? E Adonai, nunca. Mas não fui eu que te coloquei nessa situação. Exatamente. Foi você. E quando Deus falou com isso comigo, na hora, Magda, eu tive uma cartaz, assim, eu me lembrei que quando eu tinha 12 anos de idade, eu verbalizei. O primeiro que aparecer, eu caso. Eu verbalizei isso. Eu lancei aquela maldição pela minha vida. E quando o primeiro apareceu, eu casei. Por quê? Eu não tinha instrução, eu não tinha rede de apoio, eu não tinha sabedoria, eu não tinha prudência, eu não tinha nada. Eu só tinha complexo de inferioridade, solidão, carência, ignorância. Ignorância eu tinha até dizer chega. Então, eu me coloquei naquela situação, não foi Adonai. Então tem gente dizendo, não, um dia Deus vai mudar. Ele não vai, porque não foi Deus que te colocou nessa situação. Deus jamais colocaria uma filha amada dele nas mãos de um malfeitor, na mão de um corrupto, na mão de um trono caído.
Um homem que bate numa mulher, ele está a serviço de um trono caído. Um homem que agride uma mulher, ele está debaixo de uma potestade milenar que gosta de violentar mulheres, porque bater em mulheres é bater no Espírito Santo. Agredir uma mulher é agredir o Espírito Santo. Adonai jamais colocaria uma mulher em uma situação doméstica de abuso físico, de quebra de integridade. Aleluia. Jamais. Todo homem é um representante de Deus ou do diabo. Toda mulher é uma descendente, uma representante do Espírito Santo ou do espírito de Lilith. Aleluia. Então não chame de Deus aquilo que não é Deus. As coisas de Deus têm uma certa forma. É virtuoso, é puro, é louvável, é belo, é verdadeiro. Se você está dentro de uma situação conjugal que não é belo, não é verdadeiro, não tem o Espírito de Deus atuando. Aleluia. Louvado seja Adonai. E talvez você, por complexo de inferioridade, por pobreza, por carência, por solidão, por medo, entrou dentro de um contrato de casamento achando que estava em salvação, ou tentou fugir dos abusos dos pais, casando com o primeiro que aparece, achando que a vida ia ficar melhor e ficou pior. O diabo te preparou um laço. O diabo tinha preparado um laço para mim. Adonai me deu uma oportunidade de vida e eu recomecei. Eu recomecei. Aleluia. Eu recomecei. E eu tô viva por um milagre. Porque eu sofri abusos que eu ia parar no hospital. Eu sofri abusos do meu coração parar. Eu sofria abusos do SAMU ter que buscar eu na minha casa, me buscar na minha casa. Eu sofri abusos dos meus filhos de 5, 6 anos ter que bater na porta dos vizinhos para me socorrer porque a instituição que eu frequentava não me ajudava. Não vou falar igreja porque igreja é você e eu. Igreja não é prédio, não é instituição. Igreja é todos que se juntam para louvar e viver virtuosamente a vontade de Deus. Eu vivi isso, Magda? Sim. Sendo socorrida pelo SAMU. Quantas vezes? Não sei, foram muitas. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, estarmos aqui hoje é uma vida vivida, né, Magda? Então, tipo, o meu propósito como personóloga há 13 anos, o propósito da Magda como uma profeta, como uma doutora do céu nas comunidades, é uma vida vivida. Não é uma fantasia, não é por osmose, é uma vida vivida, é uma jornada sacro. Uma jornada sacro é estreito. Você está tão acostumada com esse padrão da violência que você normalizou. E quando você está dentro de uma comunidade onde você não tem assistência, você passa a acreditar. Porque quando você está dentro de uma instituição que não faz nada por você, você passa a acreditar e a normalizar que aquilo é natural. Talvez você normalizou que é natural viver em indignidade. Deus jamais fará um envio ou um enviado de Deus na sua vida para ferir a sua integridade. Porque ferir a sua integridade é ferir o próprio Deus, é ferir o Espírito de Deus que habita em você. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. O inimigo quer as filhas de Deus dentro de uma situação de contrato de casamento para profanar e agredir o que é representação do Espírito Santo. Então é assim que você discerne quem é de Deus na sua vida e quem é do diabo. Nunca, é uma lógica, mas quando você normaliza abuso religioso, quando você abuso conjugal, quando você normaliza abuso conjugal, você passa a acreditar que aquilo é normal. Não, Deus vai vir aqui. Não, ele não vai. Você tem que sair, você tem que dar o primeiro passo para ele aplainar a tua jornada. Deus não tem prazer na pobreza, Deus não tem prazer na doença, Ele não tem prazer na carência, na escassez, menos ainda numa violência doméstica. E todo e qualquer cônjuge, que seja ele ou ela líder espiritual, e ele causa abuso na família, ele é um enviado do diabo e não de Deus. E por isso Deus institucionalizou na Torá, no Velho Testamento, o divórcio para mulheres que passavam por violência doméstica através do profeta Moisés. Por quê?
Naquela época já existiam mulheres que eram agredidas. E todas as mulheres que eram agredidas podiam pedir abrigo no templo. Ficar debaixo de uma cobertura sacerdotal e sair da alienação matrimonial. E Adonai tem o mesmo livramento para você, e é por isso que Deus levantou a Magda como uma profeta, como uma voz num estado de um índice de violência religioso absurdo, desumano. E talvez você está chamando de Deus o que é do diabo. E talvez você esteja esperando chegar aí um príncipe no cavalo branco. Ou talvez você... Lembra daquela história que a pessoa estava se afogando e a pessoa, ai, me socorre, Deus mandou bombeiro. Me socorre, Deus mandou um barco. Me socorre, Deus mandou um pássaro. Deus socorre, Deus mandou um helicóptero. E a pessoa estava esperando Deus chegar. Deus foi através de outros indivíduos, porque Deus age através de homens e mulheres. Deus age através de um veículo para trazer para você novidade de vida. E é isso, Magda, que eu creio que é o fundamento, pilar, dorsal na comunidade de apoio das samaritanas. E nós queremos agradecer, nós estamos na Rede de Apoio Samaritana. Esse é o início de grandes coisas que o Senhor tem provido para nós, não só para mim, mas para todas vocês. Magda Voz do Povo é um vaso de Deus nesse tempo, foi um chamado. A Doutora do Céu faz parte de tudo isso. Ela foi usada como instrumento de Deus para me despertar em um tempo que eu estava no labirinto. Mas eu creio que assim como o Senhor fez comigo, fará com você também, para que nós possamos multiplicar e para que homens que semeiam verdadeiramente possam se achegar e nos ajudar durante essa trajetória. E que possamos, em nome de Jesus, glorificar o nome dele aqui na terra, né? E em nome de Jesus, eu agradeço a todos vocês. Estejam conosco, curtam, compartilhem, façam a boa obra, o bom serviço. Nós estamos aqui para colaborar, para cooperar com o reino de Deus, para multiplicar e pregar a verdadeira palavra. A verdadeira palavra é aquela que Jesus pregou, que é o ir, levar o evangelho a toda e qualquer criatura. E nós estamos aqui para isso. E mais do que isso, quando eu estava em momentos difíceis, a doutora está comigo em todo o tempo. Nós jejuamos, nós oramos, nós falamos nas madrugadas, não somente fisicamente, mas espiritualmente. E nós sabemos que quando Jesus falou comigo uma madrugada passada, a doutora sabe, ele falou para mim, eu vim para os órfãos e para as viúvas. E no tempo que eu estava naquela multidão, você está também me representando. E o Senhor disse, vocês farão prodígios e maravilhas, coisas maiores. E é para isso que o Senhor nos chamou nesse tempo. E que possamos verdadeiramente fazer conforme a honra, para a honra e glória dele. Que possamos fazer conforme a vontade dele, o propósito dele, porque nós não somos nada. Nós só estamos aqui para ser um instrumento de Deus. E você, mulher, você que está aí ouvindo, você também faz parte desse chamado. Então nós estamos convocando aquelas que entendem esse propósito, não para ferir, não para magoar, mas nós estamos aqui para transformar através do Espírito Santo de Deus, para o que nós fomos chamadas, e eu creio nisso. E você precisa crer nisso, porque é momento de ação, de posicionamento, para que nós possamos verdadeiramente, aleluia, seguir com o propósito que Deus, Senhor, nos chamou e nos capacitou para esse tempo. Muito obrigada, doutora. Terça-feira nós temos um encontro especial com vocês, e eu aguardo todos vocês do grupo Rede de Apoio Samaritana, que é só o início de grandes coisas. Shalom. Amém. Doutora. Shalom. Tchau, tchau. A continuidade dessa live a gente vai ter na próxima terça-feira às 20 horas. E venha e traga as pessoas que precisam desse caminho revelado. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Aleluia. Baruch Hashem. Glória a Deus. Baruch Hashem.